Pierre Bourdieu. A economia das trocas linguísticas. O que falar quer dizer. Parte 2. Linguagem e poder simbólico. A ciência social lida com realidades já nomeadas e classificadas, portadoras de nomes próprios e de nomes comuns, de títulos, signos e siglas. Sob o risco de retomar por sua conta, sem o saber, atos de constituição cuja lógica e cuja necessidade ignora. A ciência social deve tomar como objeto as operações sociais de nomeação e os ritos de instituição através dos quais elas se realizam. Contudo, no nível ainda mais profundo, a ciência social precisa examinar a parte que cabe às palavras na construção das coisas sociais, bem como a contribuição que a luta entre classificações, dimensão de toda luta de classes, traz à constituição das classes, classes de idade, classes sexuais ou classes sociais, clãs, tribos, etnias ou nações, conferindo à linguagem e de modo mais geral, às representações, uma eficácia propriamente simbólica de construção da realidade. A teoria neocantiana é perfeitamente procedente quando se aplica ao mundo social, ao estruturar a percepção que os agentes sociais têm do mundo social. A nomeação contribui para constituir a estrutura desse mundo, de uma maneira tanto mais profunda quanto mais amplamente reconhecida, isto é, autorizada. Todo agente social aspira, na medida de seus meios, a este poder de nomear e de constituir o mundo nomeando-o. Mexericos, calúnias, maledicências, insultos, elogios, acusações, críticas, polêmicas, louvações, são apenas a moeda cotidiana dos atos solenes e coletivos de nomeação, celebrações ou condenações de que se incumbem as autoridades universalmente reconhecidas. Ao contrário dos nomes comuns que contam em seu favor com o sentido comum, o consenso de todo um grupo, os nomes qualificativos, como idiota ou safado, de que se vale o insulto, têm uma eficácia simbólica muito reduzida, envolvendo a rigor apenas seu autor, mas eles partilham com os demais uma intenção que se pode designar como performativa ou, mais simplesmente, mágica. O insulto, assim como a nomeação, pertence à classe dos atos de instituição e de destituição mais ou menos fundados socialmente, através dos quais um indivíduo, agindo em seu próprio nome ou em nome de um grupo mais ou menos importante, quer transmitir a alguém o significado de que ele possui uma dada qualidade, cobrando ao mesmo tempo de seu interlocutor que se comporte em conformidade com a essência social que lhe é atribuída. Em resumo, a ciência social deve englobar na teoria do mundo social uma teoria do efeito de teoria que, ao contribuir para impor uma maneira mais ou menos autorizada de ver o mundo social, contribui para fazer a realidade desse mundo, a palavra, ou mais ainda, o ditado. O provérbio e todas as formas estereotipadas ou rituais de expressão são programas de percepção. As diferentes estratégias, mais ou menos ritualizadas, da luta simbólica de todos os dias, assim como os grandes rituais coletivos de nomeação ou, melhor ainda, os enfrentamentos de visões e de previsões da luta propriamente política, encerram uma certa pretensão à autoridade simbólica enquanto poder socialmente reconhecido de impor uma certa visão do mundo social, ou seja, das divisões do mundo social, em meio à luta para a imposição da visão legítima, na qual a própria ciência se encontra inevitavelmente engajada. Os agentes detêm um poder proporcional a seu capital simbólico, ou seja, ao reconhecimento que recebem de um grupo. A autoridade que funda a eficácia performativa do discurso é um ser conhecido e reconhecido, que permite impor um perceber, ou melhor, de se impor como se estivesse impondo oficialmente, perante todos e em nome de todos, o consenso sobre o sentido do mundo social que funda o senso comum. O mistério da magia performativa resolve-se assim no mistério do ministério, isto é, na alquimia da representação através da qual o representante constitui o grupo que o constitui, o porta-voz dotado do poder pleno de falar e de agir em nome do grupo. Falando sobre o grupo pela magia da palavra de ordem, é o substituto do grupo que existe somente por esta procuração. Grupo feito homem, ele personifica uma pessoa fictícia, que ele arranca do estado de mero agregado de indivíduos separados, permitindo-lhe agir e falar, através dele, como um único homem. Em contrapartida, ele recebe o direito de falar e de agir em nome do grupo, de se tomar pelo grupo que encarna, de se identificar com a função a qual ele se entrega de corpo e alma, dando assim um corpo biológico a um corpo constituído. Status est magistratus. O Estado sou eu. Ou então, o que dá no mesmo, o mundo é minha representação.
underline 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 underline. Capítulo 3. A linguagem autorizada. 3.1. As condições sociais da eficácia do discurso ritual. Suponhamos, por exemplo, que eu perceba um navio no estaleiro, que me aproxime e quebre a garrafa suspensa sobre o casco, que enfim proclame: eu batizo este navio José Stalin, e que, para ficar bem seguro de minha iniciativa, acabe liberando-o do estaleiro com um pontapé. O único problema é que eu não era a pessoa apropriada para realizar o batismo. Assim escreve John Langshaw Austin em How to Do Things with Words. A questão ingênua do poder das palavras está logicamente implicada na supressão inicial da questão acerca dos usos da linguagem e, por conseguinte, das condições sociais de utilização das palavras. Desde o momento em que se passa a tratar a linguagem como um objeto autônomo, aceitando a separação radical feita por Saussure entre a linguística interna e a linguística externa, entre a ciência da língua e a ciência dos usos sociais da língua, fica-se condenado a buscar o poder das palavras nas palavras, ou seja, a buscá-lo onde ele não se encontra. Na verdade, a força ilocucionária das expressões não poderia estar localizada nas próprias palavras, como, por exemplo, nos vocábulos performativos, nas quais tal força estaria apenas indicada ou representada, apenas excepcionalmente em situações abstratas e artificiais de experimentação. As trocas simbólicas se reduzem a relações de pura comunicação e o conteúdo informativo da mensagem esgota o conteúdo da comunicação. O poder das palavras é apenas o poder delegado do porta-voz cujas palavras, isto é, de maneira indissociável, a matéria de seu discurso e sua maneira de falar, constituem, no máximo, um testemunho entre outros da garantia de delegação de que ele está investido. Eis o princípio do erro cuja expressão mais acabada é dada por Austin, em seguida por Habermas, quando acreditam descobrir no próprio discurso, isto é, na substância propriamente linguística da palavra, o princípio da eficácia da palavra. Tentar compreender linguisticamente o poder das manifestações linguísticas, ou então buscar na linguagem o princípio da lógica e da eficácia da linguagem institucional. É esquecer que a autoridade de que se reveste a linguagem vem de fora, como bem demonstra o cetro que se oferece ao orador que vai tomar a palavra na obra de Homero. Pode-se dizer que a linguagem, na melhor das hipóteses, representa tal autoridade, manifestando-a e simbolizando-a. Há uma retórica característica de todos os discursos institucionais, isto é, da fala oficial do porta-voz autorizado que se exprime em situação solene e que dispõe de uma autoridade cujos limites coincidem com a delegação da instituição. As características estilísticas da linguagem dos sacerdotes e professores, de modo mais geral, dos quadros de quaisquer instituições, tais como a rotinização, a estereotipagem e a neutralização, derivam da posição ocupada num campo de concorrência por esses depositários de uma autoridade delegada. Ao contrário do que sucede frequentemente quando se pretende driblar as dificuldades inerentes a um tratamento puramente interno da linguagem, não basta dizer que o uso da linguagem por parte de um locutor determinado, numa dada situação, com seu estilo, sua retórica e sua pessoa toda socialmente marcada, agrega às palavras conotações associadas a um contexto particular, introduzindo assim no discurso o excedente de significado que lhe confere sua força ilocucionária. O uso da linguagem, ou melhor, tanto a maneira como a matéria do discurso, depende da posição social do locutor que, por sua vez, comanda o acesso que se lhe abre à língua da instituição, a palavra oficial, ortodoxa, legítima. O acesso aos instrumentos legítimos de expressão e, portanto, a participação no quinhão de autoridade institucional, está na raiz de toda a diferença, irredutível ao próprio discurso, entre a mera impostura dos mascaradores, que disfarçam a afirmação performativa em afirmação descritiva ou constatativa, e a impostura autorizada daqueles que fazem a mesma coisa com a autorização e a autoridade de uma instituição. O porta-voz é um impostor provido do cetro. Austin tem razão ao afirmar que as enunciações servem tanto para descrever um estado de coisas ou afirmar um fato qualquer, como também para executar uma ação. Porque o poder das palavras reside no fato de não serem pronunciadas a título pessoal por alguém que é tão somente portador delas. O porta-voz autorizado consegue agir com palavras em relação a outros agentes, por meio de seu trabalho, agir sobre as próprias coisas, na medida em que sua fala concentra o capital simbólico acumulado pelo grupo que lhe conferiu o mandato e do qual ele é o procurador.
As leis da física social escapam apenas aparentemente às leis da física, e o poder logrado por certas palavras de ordem em obter trabalho sem dispêndio de trabalho, e nisso consiste a ambição da ação mágica, encontra seu fundamento no capital acumulado pelo grupo mediante seu trabalho, e cuja mobilização eficaz está subordinada a todo um conjunto de condições, justamente aquelas que definem os rituais da magia social. As condições a serem preenchidas para que um enunciado performativo tenha êxito se reduzem à adequação do locutor, ou melhor, de sua função social, e do discurso que ele pronuncia. Um enunciado performativo está condenado ao fracasso quando pronunciado por alguém que não disponha do poder de pronunciá-lo ou, de maneira mais geral, todas as vezes em que pessoas ou circunstâncias particulares não sejam as mais indicadas para que se possa invocar o procedimento em questão. Em suma, sempre que o locutor não tem autoridade para emitir as palavras que enuncia. Contudo, cumpre ressaltar que o êxito destas operações de magia social, que são os atos de autoridade, ou então, o que dá no mesmo, os atos autorizados, está subordinado à confluência de um conjunto sistemático de condições interdependentes que compõem os rituais sociais. Conforme se pode constatar, todos os esforços para encontrar na lógica propriamente linguística das diferentes formas de argumentação, de retórica e de estilística, o princípio de sua eficácia simbólica, estão condenados ao fracasso quando não logram estabelecer a relação entre as propriedades do discurso, as propriedades daquele que o pronuncia e as propriedades da instituição que o autoriza a pronunciá-lo. Tanto os limites como o interesse da tentativa de Austin com vistas a caracterizar os enunciados performativos se prendem ao fato de que ele não chega a fazer exatamente o que acredita estar fazendo, vendo-se assim impedido de fazê-lo completamente. Ao acreditar estar contribuindo para a filosofia da linguagem, Austin trabalha na teoria de uma classe particular de manifestações simbólicas cuja forma paradigmática é o discurso de autoridade. Essas manifestações derivam sua eficácia específica do fato de que parecem encerrar em si mesmas o princípio de um poder que reside efetivamente nas condições institucionais de sua produção e de sua recepção. A especificidade do discurso de autoridade, como curso ou sermão, reside no fato de que não basta que ele seja compreendido. Em alguns casos, ele pode inclusive não ser compreendido sem perder seu poder. É preciso que ele seja reconhecido enquanto tal para que possa exercer seu efeito próprio. Tal reconhecimento, fazendo-se ou não acompanhar pela compreensão, somente tem lugar como se fora algo evidente sob determinadas condições, as mesmas que definem o uso legítimo. Esse uso deve ser pronunciado pela pessoa autorizada a fazê-lo, o detentor do cetro, conhecido e reconhecido por sua habilidade e também apto a produzir esta classe particular de discursos, seja sacerdote, professor, poeta e assim por diante. Deve ser pronunciado numa situação legítima, ou seja, perante receptores legítimos. Não se pode ler um poema dadaísta numa reunião do Conselho de Ministros. Deve enfim ser enunciado nas formas sintáticas, fonéticas e legítimas. As chamadas condições litúrgicas, ou seja, o conjunto das prescrições que regem a forma da manifestação pública de autoridade, a etiqueta das cerimônias, o código dos gestos e o ordenamento oficial dos ritos, constituem apenas o elemento mais visível de um sistema de condições. As mais importantes e insubstituíveis das quais são as que produzem a disposição ao reconhecimento como crença e desconhecimento, vale dizer, a delegação de autoridade que confere sua autoridade ao discurso autorizado. A atenção exclusiva às condições formais da eficácia do ritual pode fazer esquecer que as condições rituais a serem preenchidas para o funcionamento do ritual, e para que o sacramento seja ao mesmo tempo válido e eficaz somente serão suficientes se também incluírem as condições que produzem o reconhecimento deste ritual. A linguagem de autoridade governa sob a condição de contar com a colaboração daqueles a quem governa, ou seja, graças à assistência dos mecanismos sociais capazes de produzir tal cumplicidade, fundada por sua vez no desconhecimento, que constitui o princípio de toda e qualquer autoridade. Para dar uma ideia da amplitude do erro de Austin e de qualquer análise estritamente formalista dos sistemas simbólicos, basta indicar o fato de que a linguagem de autoridade constitui, a rigor, o limite da língua legítima. A autoridade da língua legítima reside nas condições sociais de produção e de reprodução da distribuição entre as classes do conhecimento e do reconhecimento da língua.
legítima e não no conjunto das variações prosódicas e articulatórias definidoras da pronúncia refinada, como sugere o racismo classista. E muito menos na complexidade da sintaxe ou na riqueza do vocabulário, quer dizer, nas propriedades intrínsecas do próprio discurso. Estas análises encontram uma verificação quase experimental no paralelismo entre a crise da instituição religiosa e a crise do discurso ritual que ela sustentava e que lhe servia de sustentação, a despeito de sua engenhosidade puramente formal. A análise de Austin acerca das condições de validade e de eficácia dos enunciados performativos parece bem pobre e insossa quando comparada à análise e à crítica reais, desencadeadas pela crise da Igreja ao dissociar os componentes do ritual religioso, agentes, instrumentos, momentos, lugares, até então indissoluvelmente unidos num sistema tão coerente e uniforme quanto a instituição incumbida de sua produção e de sua reprodução. Da enumeração indignada de todas essas quebras da liturgia tradicional se depreende, em negativo, o conjunto das condições institucionais a serem preenchidas para que o discurso ritual seja reconhecido, isto é, recebido e aceito enquanto tal. Para que o ritual funcione e opere, primeiro é preciso que ele se apresente e seja percebido como legítimo, pois o simbolismo estereotipado contribui exatamente para evidenciar que o agente age na qualidade de depositário provido de um mandato e não em seu próprio nome ou de sua própria autoridade. O simbolismo ritual não age por si só, mas apenas na medida em que representa, no sentido teatral do termo, a delegação. O cumprimento rigoroso do código da liturgia uniforme que rege os gestos e as palavras sacramentais constitui ao mesmo tempo a manifestação e a contrapartida do contrato de delegação que torna o padre detentor do monopólio da manipulação dos bens de salvação. Ao contrário, a abdicação de quaisquer atributos simbólicos do magistério, a batina, o latim, os lugares e os objetos consagrados, manifesta a quebra do antigo contrato de delegação que unia o padre aos fiéis por intermédio da Igreja. A indignação dos fiéis serve para lembrar que as condições capazes de conferir ao ritual sua eficácia somente podem ser logradas por uma instituição investida do poder de controlar a manipulação dessas mesmas condições. O que está em jogo na crise da liturgia é todo o sistema das condições a serem preenchidas para que funcione a instituição, que autoriza e controla a utilização dessas condições e que também assegura a uniformidade da liturgia através do tempo e do espaço, garantindo a conformidade daqueles cujo mandato consiste em lograr tal conformidade. Assim, a crise da linguagem remete à crise dos mecanismos que garantiam a produção dos emissores e receptores legítimos. Os fiéis escandalizados não se deixam enganar quando associam a diversificação anárquica do ritual a uma crise da instituição religiosa. Cada pároco se tornou um pequeno papa ou mini-bispo e com isso os fiéis se sentem perdidos. Diante de todas essas mudanças, alguns não conseguem mais acreditar que a Igreja seja a pedra e que ela detém a verdade. A diversificação da liturgia, manifestação mais evidente da redefinição do contrato de delegação, pelo qual o sacerdote se vincula à Igreja e, através dela, aos fiéis, é vivida de maneira tão intensamente dramática por toda uma parcela dos fiéis e do corpo sacerdotal, porque revela a transformação das relações de força no interior da Igreja, mormente entre o alto e o baixo clero, correlata a uma transformação das condições sociais de reprodução do corpo sacerdotal, crise de vocações, e do público, de leigos, processo de descristianização. A crise da liturgia remete à crise do sacerdócio, e de todo o campo dos clérigos, que remete por sua vez a uma crise geral da crença. Ou seja, a crise da liturgia revela, por uma espécie de desmontagem quase experimental, as condições de felicidade que permitem ao conjunto dos agentes engajados no rito realizá-lo com felicidade. Revela também, retrospectivamente, que esta felicidade objetiva e subjetiva se apoia na ignorância absoluta destas condições a qual, na medida em que define a relação dóxica com os rituais sociais, constitui a condição mais imperativa de sua realização eficaz. A magia performativa do ritual funciona completamente apenas na medida em que o procurador religioso, incumbido de realizá-lo em nome do grupo, age como uma espécie de médium entre o grupo e ele próprio. É o grupo que, por seu intermédio, exerce sobre ele mesmo a eficácia mágica contida no enunciado performativo. A eficácia simbólica das palavras se exerce apenas na medida em que a pessoa-alvo reconhece quem a exerce como podendo exercê-la de direito, ou então, o que dá no mesmo.
Quando se esquece de si mesma ou se ignora, sujeitando-se a tal eficácia, como se estivesse contribuindo para fundá-la por conta do reconhecimento que lhe concede. Tal eficácia repousa completamente na crença que constitui o fundamento do ministério, esta ficção social, e que é muito mais profunda do que as crenças e os mistérios professados e garantidos pelo ministério. Eis a razão pela qual a crise da linguagem religiosa e de sua eficácia performativa não se reduz, como frequentemente se acredita, ao desmantelamento de um universo de representações. Ela acompanha a destruição de todo um mundo de relações sociais do qual era um dos elementos constitutivos.